Uma boa noite a todos. Vamos dar início ao estudo do Evangelho do Centro Espírita Caminho da Verdade. Vamos começar elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos mentores da nossa casa de oração, rogando a eles que nos assistam nesse momento, facilitando o nosso entendimento da mensagem de hoje. Rogamos também as bênçãos na forma de eflúvios benéficos que ajudem na recomposição do nosso corpo físico e do nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o tema de hoje é um tema, a autoridade da doutrina espírita, né? Esse tema está desenvolvido lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A autoridade da doutrina espírita. A palavra autoridade, o que ela quer dizer nesse contexto? Quer dizer a potência, o poder, a força da doutrina espírita, né? Mas por que essa doutrina é forte? Por que ela é tão poderosa? O que fez com que ela ganhasse essa característica, né? Isso se dá por conta de algumas razões, né? Algumas características, né? O próprio Kardec, na Gênese e no próprio Livro dos Espíritos, indica que ela é o Consolador prometido por Jesus. E por que isso é, de fato, né? A gente tem isso como uma verdade. É isso que nós vamos discutir neste momento. Bom, ela tem alguns princípios, né? O princípio da universalidade, ela contempla uma construção coletiva, ela exibe uma concordância doutrinária, ela é estabelecida, difundida com base na racionalidade da fé, e ela é uma doutrina contínua e progressista, tá? Por que ela é considerada, tem essa característica de ser da universalidade? Como é que tudo começou? É claro que ela não tem uma concepção humana, ela tem uma concepção que é divina, se a gente for parar para pensar. Por quê? Ela surgiu num momento onde eclodiu muitos fenômenos mediúnicos, em especial os fenômenos de efeitos físicos, né? Nós estamos falando lá de 1800, mais ou menos ali. Esses fenômenos mediúnicos, eles chamaram a atenção, foram muito divulgados na imprensa, né? E isso chamou a atenção, né? Então, quer dizer, houve um preparo do plano espiritual para que isso acontecesse, né? Provocasse esse interesse. E um desses interessados em conhecer, elucidar, foi Kardec, né? E Kardec, ele utilizou um método científico para poder estabelecer ali as obras básicas, né? Principalmente o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, que foi o segundo livro, a segunda obra da codificação. O que ele usou? Ele usou o método científico, mas especialmente a estatística experimental. Dois princípios importantes na estatística experimental que nós usamos até hoje na pesquisa, eu uso na minha pesquisa, que é o princípio da repetibilidade e da casualidade. Como é que ele estudou o princípio? Como é que ele utilizou o princípio da repetibilidade? Como é que ele adotou isso? Ele adotou isso quando ele fez perguntas e direcionou essas perguntas para médiuns de diferentes regiões do mundo. Ele fez isso, ele fez um grupo de perguntas, um hall de perguntas, e ele direcionou essas perguntas para médiuns em diferentes partes do mundo, né? E esses médiuns não se comunicavam entre si. Começou daí. E aí, quando ele fazia essas perguntas, os médiuns, obviamente, faziam para o plano espiritual.
o plano espiritual respondia. E Kardec começou a observar que o conteúdo das respostas era coincidente. Havia uma coincidência. Ora, se a gente pensar na primeira questão do Livro do Espírito, o que é Deus? Se essa inteligência suprema é causa primária de todas as coisas, se essa resposta foi dada, né, por espíritos em diferentes regiões do mundo de forma, né, não combinada, ora, provavelmente essa resposta era verdadeira. O princípio da casualidade se baseia no fato de que Kardec não escolheu os médios, ele não criou critérios para escolher os médios para participar desse estudo que ele fez. Ele escolheu de forma aleatória. Então, cada médium, cada intérprete tem a sua cultura, tem seu grau de intelectualidade, né? Tem seu grau de ensino. Ele não escolheu, ele não estabeleceu critérios. E ele fez essas escolhas de forma casual, ele mandou perguntas, né, de forma casual ali para diferentes médios, tá certo? Com isso, tendo essas respostas coincidentes, em termos de conteúdo, ele analisou tudo isso, ele provavelmente fez uma compilação dessas respostas e ele se deu com essa resposta, né, sendo como resultado uma resposta verdadeira. E assim ele foi, né, fez os seus registros e aí ele começou a codificar, né, primeiramente o Livro dos Espíritos e depois o Livro dos Médiuns. Universalidade, o que quer dizer isso? Que na verdade a nossa doutrina ela não tem uma concepção humana, ela foi concebida na verdade, né, por Deus, de alguma maneira, né, criou a condição, a humanidade evoluiu até aquele ponto que estava pronta para receber o Consolador prometido. Tinha a maturidade, né, e tinha já as condições para interpretar as respostas. Nesse contexto surgiu ali a doutrina espírita. Com certeza muitos espíritos ajudaram no plano espiritual também, não só respondendo às perguntas, mas também ajudando Kardec, né, a ter todo esse apoio para reunir isso. E isso é maravilhoso, né? Por quê? Porque foram compilados conhecimento que foi obtido de uma forma, né, aleatória, coletiva, né? Então, por isso que ela se tornou universal. Esse conhecimento foi reunido de diferentes partes, tá certo? O que mais que a gente poderia dizer? A construção foi coletiva, né? Foram vários espíritos, quantas questões foram perguntadas, todos eles, né, para diversos médios, reuniu tudo isso, então uma construção coletiva. A gente pode trazer isso também para a atualidade. Nós estamos no início de janeiro, mas certamente algum livro já foi editado, né, novo na doutrina espírita nesse momento. E o que esses livros trazem? Eles não são obras básicas, mas eles trazem conteúdo baseado nas obras básicas, que trazem informações às vezes mais atuais, mais abrangentes do que ocorre no plano espiritual. Então ela não parou, né? Várias obras sendo produzidas até os dias de hoje, só trazendo mais conhecimento. Então uma construção coletiva. E isso é necessário. Por quê, gente? O homem evoluiu, né? O homem que encarnou em 1800 não é o mesmo que está encarnando agora, né? Que encarnou, sei lá, em 2022 no nosso planeta, né? Ora, tivemos mais vivência, mais experiência. O próprio planeta Terra também evoluiu enquanto planeta. Então, por isso que informações novas vão sendo trazidas. E nós temos condições de receber essas informações, certo? Então, essa construção coletiva, atualizada, ela é importante. Há também concordância doutrinária. O que quer dizer isso? O que foi apresentado,
no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, que é a parte mais científica da nossa doutrina, vai de encontro com as leis naturais. Não foge das leis naturais. Aliás, explica fenômenos que aconteceram, por exemplo, com Jesus e os apóstolos ali, que hoje a gente já sabe que não é bem um milagre, que foram fenômenos naturais, tá certo? Não desmerecendo o papel de Jesus, mas mostrando pra gente que são fenômenos naturais, né? O fato de desencarnarmos e reencarnar são fenômenos naturais, né? Que somos espírito imortal, passaremos por múltiplas existências, né? Em diferentes mundos. Então essas informações, elas não fogem às leis naturais. Não fogem também às leis estabelecidas divinas por Deus. E não fogem também não vai contra os ensinamentos de Jesus. Ao contrário, né? Estão de acordo com o que Jesus falou, que nós temos, né, que com a nossa evolução vamos chegar a sermos espíritos perfeitos, né? Que mais? A racionalidade da fé, né? Isso é muito importante. Kardec avaliou ali se aquele conhecimento era ou não verdadeiro. Com certeza, ele deve ter recebido respostas também que não eram condizentes. Pode ter acontecido de um espírito ter se manifestado ali com algum outro objetivo e não trazer a resposta. Então, a razão, qual critério que seria utilizado para refutar uma informação? A razão. Até hoje nós devemos, né, pensar nisso. Nas reuniões em que a gente recebe informações do planeta, nós temos que utilizar o critério da razão. E Kardec mesmo, ele falava sobre isso. Quando a gente tiver uma informação que não é aquela que condiz com a realidade, com a verdade, ela deve ser refutada. Né? Por isso que a gente tem que ter sempre os critérios. Ainda que nas obras, né, divulgadas, nós temos devem existir critérios. Tá? A nossa doutrina, ela é contínua e progressista. Isso é muito importante. Como eu falei, certamente algum livro já foi editado da doutrina espírita agora em janeiro de 2023, porque não param as palestras, não param os estudos. Então, cada vez mais e mais a nossa doutrina vai sendo enriquecida com conhecimento. E isso é importante. E ela é progressista, né? Está ali trazendo informações, né, que também vão atualizando e estando de acordo com o homem, o estado atual de evolução da humanidade, o homem de hoje, né? Claro, sem refutar as obras básicas, né? Esse conhecimento tem que estar de acordo com as nossas obras básicas, ou seja, com o Livro dos Médiuns, com o Livro dos Espíritos, com o Evangelho, né? Tem que estar de acordo com essa, mas ela é trazida de uma forma mais atualizada para o homem, a humanidade que habita o nosso planeta hoje. Então ela é progressista. Então, com tudo isso, de fato a nossa doutrina ela tem poder. É uma construção coletiva de um conhecimento que era novo. Isso nos faz a gente ter a certeza que esse conhecimento é verdadeiro. Então, ela não está submetida à vontade humana. Isso foi um ponto muito importante. Poderia ter sido Kardec o codificador, a base de tudo, mas ele se denominou codificador. Né? Ele não se denominou autor. Então, ele faz isso com base naquilo das informações que ele obteve, através de médiuns. Então, veja, não personifica, porque se fosse uma doutrina baseada apenas na concepção humana de um único homem, haveria dúvida, a gente poderia discordar em algum ponto, deixar dúvidas, né? Então ali tirou qualquer característica do homem, né? Que diz respeito ainda à pouca evolução do homem,
o orgulho, alguma coisa que poderia ali interferir no resultado das obras, né? Isso foi minimizado à medida que veio do plano espiritual, foi obtido de uma forma organizada, né? Foi avaliado segundo o princípio da razão. Tudo isso foi acrescentado para que ela fosse uma doutrina bem estabelecida, né? De modo a não deixar dúvidas. O que mais? Ela não depende da qualidade do indivíduo. Quer dizer, Kardec fez o seu trabalho muito bem feito, mas a qualidade dela não depende em si, mas sim das respostas que vieram do plano espiritual. Foi um trabalho coletivo dos espíritos, né? Eles que nos ensinaram sobre como é o plano espiritual, as diversas temas que foram abordados, né? Tem por base a nossa doutrina as leis naturais, quer dizer, não foge daquilo que nós já aprendemos, utiliza sempre a razão, né, com base no avanço da humanidade, óbvio, né, que em 1857, a nossa razão, certamente daquele homem, aqueles espíritos encarnados que tinham um critério de razão. Hoje nós temos outro, nós aprendemos muito mais, houve evolução, mas sempre com base no critério da razão. É uma fonte segura de progresso, abarca todos os interesses humanos, nos seus aspectos filosóficos, científicos, religiosos e morais. Então, olha só, a filosofia está ligada à ciência, está ligada à religião e está ligada à parte moral. Então, uma base muito grande, né, dessa ciência que nós chamamos de espiritismo, que é a ciência dos espíritos. Cabe a nós o que, enquanto espíritas? Utilizarmos tudo isso. Por isso, né, aquela frase, espírita, amai-vos e instruí-vos, né? Ou seja, que nós temos que buscar conhecimento. Porque como Jesus diz, a verdade liberta, né? Conheceis a verdade e nós seremos livres. Então, cabe a nós espíritas, como seres em evolução, buscarmos conhecimento. E felizmente a nossa doutrina, né, ela é riquíssima, além das obras básicas, que não devem ser esquecidas, mas ela é riquíssima em outras obras. Temos palestras, temos, né, a oportunidade de assistir congressos, às vezes. Olha só, dentro da Casa Espírita temos reuniões de estudos, né, que são muito valorosas, porque nos permite nós discutirmos o conhecimento entre si, trocarmos experiências, porque eu, Juliana, não é só o que aprendi aqui, tem algo que eu trouxe de outras vidas, conhecimento. Então, quando a gente senta e começa a discutir, vão surgir informações que são muito valiosas. É muito enriquecedor estar fazendo ali, por exemplo, um curso. Às vezes, dentro de uma casa espírita, às vezes um congresso em que se reúnem muitas casas espíritas, né? Isso tudo unido, né, vai sempre trazendo mais informações, dando mais entusiasmo, instigando mais a gente de aprender mais para a nossa própria evolução e para a evolução coletiva. Porque não adianta eu evoluir, não. Nós fazemos parte de um grupo, né, em que todos temos que evoluir juntos, né? Então, temos que estar também preparados para a divulgação da nossa doutrina. Esse é um papel muito importante, de trazermos informações relevantes para nossos irmãos. Uma das coisas muito, muito importantes que a gente aprende nas reuniões de auxílio fraterno, que muitos espíritos desencarnam sem saber que a vida continua. E isso acaba sendo um grande motivo de perturbação. Não entender o que acontece depois daquilo.
E a nossa doutrina é riquíssima nessas informações. Vejam aí como é importante a gente trabalhar a divulgação da nossa doutrina, né? Permitir que o próximo também se liberte, que ele se instrua e se liberte, que ele conheça a verdade da imortalidade do Espírito. Isso é muito importante, né? Que fomos criados para a evolução. Como isso é importante, né? Talvez mude completamente o rumo da vida de outras pessoas. Então, o que cabe a nós? A gente fazer o nosso papel enquanto espírito, né? De buscarmos sempre aprender mais, né? E poder também ajudar os nossos irmãos. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.